Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro de 2012, Brasília, Distrito Federal. Este é o 8º vídeo que faço comentando acerca do famoso caso Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Quinta-feira passada, dia 18 de outubro de 2012, após assistir a mais uma sessão do Supremo Tribunal Federal, comentei ali em um vídeo postado naquele dia e que está à disposição de qualquer internauta no YouTube, mostrei ali de forma clara e concisa que o ministro relator Joaquim Barbosa, após ler o seu extenso e bem fundamentado voto, condenou pela prática do crime formação de quadrilha 11 réus e absolveu 2 rés, 2 mulheres, pela prática do mesmo crime. Pois bem, após o término da leitura do voto do ministro relator Joaquim Barbosa, tomou a palavra o ministro revisor Ricardo Lewandowski. E o ministro Lewandowski, após ler o seu voto, absolveu todos os réus pela prática do crime formação de quadrilha. E mostrei ali naquele vídeo que eu não concordava com a fundamentação jurídica exposta pelo ministro revisor Ricardo Lewandowski. E naquele momento o placar estava empatado, 1-1, com o ministro relator Joaquim Barbosa condenando 11 réus e o ministro revisor Ricardo Lewandowski absolvendo os réus. Estava o placar, repito, empatado. E que eu ali disse que o Supremo Tribunal Federal iria continuar o julgamento na segunda-feira, hoje, dia 22 de outubro de 2012. Pois bem, acabo de assistir à sessão do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal concordou com as exposições apresentadas pelo ministro relator Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal condenou 11 réus pela prática do crime formação de quadrilha. Condenou, e condenou por maioria, 6 votos contra 4. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, acertou em cheio. Condenou 11 réus pela prática do crime formação de quadrilha. E vou explicar agora direitinho. Vamos aqui. O crime formação de quadrilha está previsto no artigo 288 do Código Penal Brasileiro. 288. E o que diz lá o artigo 288? Diz o seguinte: associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Eis aqui a definição legal do crime quadrilha, formação de quadrilha. E foi exatamente o que esses 11 condenados pelo Supremo Tribunal Federal fizeram. As condutas deles se encaixam perfeitamente nessa tipificação penal, crime de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal Brasileiro. Vamos aqui. Associarem-se, olha aí, associarem-se, uma sociedade de pessoas, mais de 3 pessoas, ou seja, o crime formação de quadrilha exige no mínimo 4 pessoas. Por quê? Mais de 3 pessoas, no mínimo 4 pessoas. Pois bem, e aí havia 11 pessoas, é isso? 11 pessoas já condenadas pelo crime formação de quadrilha. Pois bem, eles se reuniram em grupo, em quadrilha, para a finalidade de cometer o quê? Cometer crimes. E eles cometeram vários crimes. Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato, não é isso? E mais crimes, e outros crimes. Aqui está a verdade. As condutas
dessas pessoas já condenadas pelo Supremo Tribunal Federal pela prática do crime formação de quadrilha, as condutas delas se encaixam perfeitamente bem nessa definição legal. Logo, cometeram sim o crime formação de quadrilha. Pois bem, veja aqui o verbo associar-se. Associar-se. Vamos aqui. Uma sociedade. Uma sociedade, associação e reunião. Associação de pessoas e reunião de pessoas. Há uma pequena aqui diferença. Toda associação é uma reunião, mas nem toda reunião é uma associação. Vou explicar. Vamos aqui. Uma reunião de pessoas. Para a configuração do crime formação de quadrilha, é necessário um elemento muito importante. A associação de pessoas. Ali, uma vontade, um acordo entre os criminosos, ali uma coisa permanente, tá? Para cometer crimes. É uma associação. Diferentemente de uma simples reunião de pessoas para cometerem um crime. Vamos aqui. Uma reunião de pessoas. Ali haverá o quê? Concurso de pessoas. Vamos aqui fazer uma explicação. Um criminoso, uma pessoa criminosa, está solta e vai passando por uma rua qualquer. E ali ela se encontra com 3 amigos também que são criminosos. Pronto. E ali eles se encontram, sabe? Não havia acordo nenhum ali. Nenhuma marcação de nada. Nem de crime a ser feito, né? Nada. Pois bem, eles se encontram ali naturalmente. Um acusado, melhor dizendo, uma pessoa criminosa se encontra com mais 3 amigos também que são criminosos. Pois bem, e ali, naquele momento, eles resolvem roubar uma padaria. Entrar numa padaria e roubar ali. Pois bem, ora, eles se reúnem ali, ou seja, são 4 pessoas. Olha aqui, mais de 3, 4 pessoas. Eles se reuniram e foram roubar ali uma padaria. Ora, ali não é formação de quadrilha. Não é formação de quadrilha. Ali é, assim, uma reunião de pessoas, é isso? Um concurso de pessoas. Mas é uma coisa ali que não foi calculada. Ali é uma coisa que não foi organizada. Você entendeu? E não é uma coisa permanente ali. Não é. Eles apenas se reuniram de forma esporádica, se encontraram numa rua e resolveram ali mesmo, resolveram roubar uma padaria. Pois bem, ali não é crime de formação de quadrilha, porque eles têm que se reunir numa formação de quadrilha, eles devem se associar, se unir para cometerem vários crimes de uma forma lógica, de uma forma bem organizada, permanente. E não é o caso. Você entendeu? Então, nem sempre um crime praticado por 4 ou mais pessoas significa uma formação de quadrilha. Nem sempre. Para que haja formação de quadrilha, é necessária a associação entre pessoas. Associação é coisa muito mais forte do que uma mera reunião. Muito mais forte. Olha, a associação, logo de cara, exige um concurso necessário de pessoas, ou seja, obrigatório. Para que haja formação de quadrilha, o crime formação de quadrilha, é necessário que haja, no mínimo, naquela ação, 4 pessoas. É um concurso necessário, diferentemente de outros crimes. Tá? Muito bem. Ora, e na associação de pessoas criminosas que se associam, que se unem para cometer vários crimes, essa associação, ela deve ter caráter permanente. Permanente. Não é uma coisa simplória, em uma ação só, em um crime só. Mas não, caráter permanente. Eles se associam para cometer vários crimes. Viu aí a diferença? E exige também uma organização na associação de pessoas criminosas. Exige uma organização. Ora, e foi justamente o que esses criminosos, já condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela prática do crime de formação de quadrilha, fizeram. Foi exatamente isso que eles fizeram. As condutas deles
se encaixam perfeitamente na definição legal do tipo, aqui do artigo 288 do Código Penal Brasileiro. Formação de quadrilha. Eles se associaram, mais de 3 pessoas, no caso aqui 11 condenados, se associaram para a finalidade de cometer crimes, e cometeram vários crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, improbidade administrativa, etc. Cometeram. Eis aí a decisão acertada do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, hoje, dia 22, condenou 11 réus pela prática do crime formação de quadrilha. E o resultado foi assim, ó, 6-4. 6-4. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, olha aqui, a maioria, 6 ministros, condenaram 11 réus pela prática do crime formação de quadrilha. Decisão acertadíssima. E 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, a minoria, absolveu os réus pelo crime formação de quadrilha. Os 4 aqui foram o ministro revisor Ricardo Lewandowski, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Os quatro absolveram os réus da prática do crime formação de quadrilha. E os 6 ministros, a maioria, condenou os réus, 11, pela prática formação de quadrilha. Pois bem, aí está a placar de 6-4. Muito bem. Ora, o Supremo Tribunal Federal, repito, mais uma vez, acertou em cheio. Os acusados, ou melhor dizendo, já condenados, 11, pela prática do crime formação de quadrilha, realmente se associaram. Eles se reuniram ali, mais de 3 pessoas, no caso 11 condenados, se reuniram, se associaram ali em grupo para a finalidade de cometer crimes. E crimes já cometidos e reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Cometeram corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, peculato, improbidade administrativa, etc. Vários crimes, vários. Decisão acertadíssima pelo Supremo Tribunal Federal. A associação, repito, exige concurso necessário de pessoas. E exige um concurso muito forte. Não um mero concurso de pessoas, como eu dei um exemplo aqui, mas um concurso de pessoas muito forte. Uma participação ali muito forte e de caráter permanente. E houve caráter permanente. A quadrilha foi montada no início de 2003 e só acabou na metade do ano de 2005. Ou seja, essa quadrilha durou 2 anos e meio. 2 anos e meio de atividade. Olha aí o caráter permanente dela. 2 anos e meio. Crimes que eram cometidos todo mês. 2 anos e meio. Um caráter permanente e organizacional. Houve aí organização. Cada agente desse de crime, cada agente tinha a sua função, tinha a sua atribuição. Tudo foi esquematizado, tudo organizado. O Supremo Tribunal Federal decidiu com justiça, com razão. Todos os crimes foram delineados, todos. Cada agente dessa quadrilha tinha uma função. E houve aí 3 núcleos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. O núcleo político, o núcleo publicitário e o núcleo financeiro. Eles se reuniram, se associaram em caráter permanente, organização, em caráter firme, de acordo mútuo entre eles, e resolveram praticar vários crimes. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal por essa decisão exemplar.
justa. Infelizmente, o YouTube só me concede 15 minutos, e já são 15 minutos. Não posso mais continuar. Continuarei em outro vídeo. Muito obrigado.